Vamos ler Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Efésios 6, a partir do 10, que é aqui a conclusão do livro, da carta que Paulo escreve aos irmãos à igreja de Éfeso. E você sabe, até mesmo o Apocalipse indica isso a nós, Éfeso era uma igreja que era muito influente sobre toda a região. A partir de Éfeso, o livro de Atos nos informa que toda a Ásia acabou sendo evangelizada. Por isso que em Apocalipse, quando Jesus manda cartas às igrejas, a primeira carta é à igreja de Éfeso. E escrevendo para Éfeso é o portal de entrada para todas as outras. Éfeso é uma espécie de sede regional de várias outras igrejas. É uma igreja que tem liderança sobre outras. Tanto é que um dos concílios importantes da igreja é o concílio de Éfeso, principalmente o primeiro concílio de Éfeso. E Paulo está escrevendo a esta igreja e, então, diante disso tudo, você já sabe que não é só a igreja de Éfeso. Quando uma carta chega lá, chega para um conjunto de igrejas, chega para toda uma região, chega para lideranças influentes em todas as regiões, ou na região toda ali. E Paulo escreve uma das cartas mais teológicas, uma das cartas mais, vamos dizer assim, gordas, substanciais, em termos de teologia, em termos de doutrina, em termos de explicação de verdades eternas de Deus. Já na saudação, Paulo fala coisas fantásticas, coisas extraordinárias sobre Deus. Na saudação, ele já diz que é bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele diz: Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você consegue parar para pensar nisso? Olha os sermões do Dr. Martin Lloyd-Jones, só nesse versículo. Tem toda sorte de conhecimento teológico só nessa afirmação do apóstolo Paulo. E depois, Paulo já entra com conceitos relacionados à predestinação. Ele fala, eu gosto do nome que Lloyd-Jones dá a essa parte doutrinária da carta aos Efésios, ele chama de as insondáveis riquezas de Cristo. São, de fato, verdades, conceitos insondáveis. Você investiga, investiga, investiga e você não chega ao fundo da profundidade das verdades reveladas no começo dessa carta. E depois ele tem então uma parte prática da carta, que é o que Paulo sempre faz. Ele coloca o conceitual, a teologia, e em cima da teologia se constrói uma vida reta, uma vida cristã correta. Porque para Paulo não é possível construir uma vida cristã saudável, correta, consistente, coerente, sem uma boa teologia. Tem gente que acha que sim, acha que teologia até atrapalha. Não, Paulo fundamenta teologicamente a vida cristã e depois então fala dos desdobramentos da teologia em forma de atitudes, de comportamentos, de hábitos, de boas práticas cristãs. Então é isso que o apóstolo Paulo faz. E nessa parte agora prática, nessa parte dos desdobramentos, de em que a doutrina cristã, a doutrina de Cristo, os ensinos de Cristo expostos na carta, em que eles impactarão nossas vidas na prática, em que aqueles conceitos implicam nos nossos comportamentos, nas nossas condutas. E aí então, Paulo fala do nosso comportamento social, Paulo fala do nosso comportamento doméstico, Paulo fala da nossa relação com a esposa, com o filho, com a esposa, com o marido, do trabalho, na relação com o mercado. E Paulo fecha tudo isso escrevendo estas palavras que vamos ler do capítulo 6 a partir do 10. Ele encerra, você já vê que Paulo é conclusivo porque ele diz no versículo 10, quanto ao mais. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, no mais, fechando, concluindo, juntando tudo,
Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Seja fortalecido em Deus, para quê? Para viver a vida cristã. Para se comportar de uma maneira coerente com a crença. A coisa mais esquisita na Bíblia é o sujeito dizer que crê, mas não viver de acordo com o que crê. Lembra? Jesus disse assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Ou seja, o título de Senhor de Jesus não é modo de tratamento, o Senhor, mas é senhorio dele sobre nós, é domínio dele sobre nós, é reinado dele sobre a nossa vida, é controle, é comando dele sobre nossa conduta. Então, Paulo está dizendo: sejam fortalecidos no Senhor para viver essas coisas, para obedecer o Senhor. Então ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque aí vem a nossa luta. Não é contra sangue e carne. Que luta é essa? A luta para ser crente. A luta para seguir Jesus. A luta para fazer discípulos. A luta para viver segundo a cosmovisão bíblica da revelação de Deus e para pregar essa revelação de Deus aos homens. Há uma resistência no lugar onde estamos a isso. Então Paulo diz: a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E vamos juntos essa outra parte? E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Não terminar quebrado, moído, destruído pela luta. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora vamos juntos? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo está escrevendo para uma igreja que ele plantou. E você se lembra que na plantação da igreja, Paulo chega em Éfeso, fica 2 anos e meio pregando a partir da escola de Tirano, e dali toda a Ásia ouve a pregação do Evangelho, mas a presença de Paulo em Éfeso não foi tranquila. Paulo plantou a igreja de Éfeso. Paulo pregou o Evangelho de tal forma que prosperou, progrediu, disseminou com uma força fantástica na cidade de Éfeso. Há um momento fantástico narrado em Atos 19, que o Evangelho chega tanto no povo de Éfeso que de repente vem um arrependimento, vem um quebrantamento sobre a cidade. E pessoas vão à praça pública denunciando seus próprios pecados. Já imaginou uma coisa dessa? Se nós falarmos assim, vamos fazer um movimento de denunciar o pecado dos outros, vai dar fila. Mas o movimento lá foi cada um denunciando. O sujeito foi lá na praça pública para dedurar ele mesmo. Isso é algo sobrenatural. Isso é algo fantástico. É algo aterrador. Uma reunião onde todo mundo resolve contar tudo de errado que fez. E o povo não somente contou, como também renunciou àquelas práticas, trouxeram seus livros de feitiçaria, seus objetos, seus patuás, suas ferramentas, seus instrumentos, seus
amuletos de sorte, trouxeram tudo aquilo, fizeram uma pilha gigantesca, atearam fogo naquelas coisas em praça pública. Aquilo impactou a cidade. Por quê? Porque quando você estuda a cidade de Éfeso, a economia de Éfeso girava em torno da religião. Essa relação religião-mercado está presente em todos os âmbitos, né? Mercado e religião estão associados em todas as religiões. Infelizmente até no cristianismo. Tem a turma que vende cura, que vende bênção, que vende solução, vende consulta, tem tudo, não é? Infelizmente. Mas não é que a religião corrompe o comércio, é que o comércio, o mercado, é que corrompe a fé, né? Porque o ser humano, na sua natureza, faz mercado de tudo. Então, em Éfeso não era diferente. Era a sede do culto à deusa Ártemis, dos gregos, ou Diana, dos romanos. E, como sede dessa adoração, era também uma sede global da feitiçaria. Acontecia em Éfeso todos os anos o Congresso Mundial de Bruxaria, Feitiçaria. Gente do mundo inteiro ia para lá, e a máxima que se tem sobre a cidade de Éfeso é que você comprava um ritual, você não. Você está fora disso, né? Que alguém podia comprar em Éfeso qualquer livro, qualquer manual de qualquer prática de feitiçaria do mundo daquela época. Ou seja, você queria aprender qualquer ritual, Éfeso vendia um desses livros. Ou a receita do ritual, ou se podia aprender no congresso lá que acontecia na cidade. E a cidade girava em torno do comércio religioso. Tinha um mercado, tinha tanta coisa, mas tudo movido pela religião, principalmente o templo de Diana. Há uma descrição do templo de Diana, que é assim: abriu-se a porta do templo, moveu-se o véu, milhares de pessoas enfermas, coxos, paralíticos, moviam-se para dentro daquele templo. As pessoas se atiravam, algumas pessoas rastejavam, pessoas com dívidas, pessoas com doenças, pessoas com problemas no amor, se lançavam para dentro do templo de Diana para ser abençoado por algum sacerdote dela. Você já viu isso em algum lugar, né? Pois é, o que acontecia lá. Os sacerdotes saíam depois recolhendo as muletas e levantavam e diziam: alguém foi curado. Aí virava uma celeuma dentro do templo de Diana. E eles viviam de vender nichos de Diana. Só que Paulo, quando prega, quebra, começa a afetar o mercado dos nichos de Diana. O sindicato se move, paralisa a cidade. Paulo é expulso de lá, quase morto, quase linchado na cidade. E Paulo agora escreve para eles assim: gente, a nossa luta. Que luta? É essa luta. Essa luta para pregar o cristianismo. A luta para viver o cristianismo. Éfeso era uma cidade promíscua. Éfeso era uma cidade com um domínio de uma crença. Éfeso era uma cidade com uma certa cultura pronta estabelecida, e o cristianismo chega como contracultura, se opõe àquilo tudo, e por causa daquela oposição do cristianismo, àquele status quo, há uma pressão, há uma batalha, há uma guerra. E Paulo diz: a nossa luta não é contra o presidente do sindicato dos fabricantes de imagem de Diana, a nossa luta é contra os dominadores dos sacerdotes. A nossa luta é contra, como acontece lá, Paulo está ali pregando na cidade e há milhares de pessoas possessas de demônios. Os demônios saem, essas pessoas são libertas, se arrependem de seus pecados, se tornam discípulos, saem pregando pela cidade afora. E isso incomoda as pessoas que chamavam aqueles espíritos de deuses, as pessoas que chamavam aqueles espíritos de guias. Paulo está dizendo que são demônios, expulsando das pessoas. Você viu que no Brasil tem um projeto de lei que vai proibir expulsar demônio. Então, o sujeito fez um projeto de lei para proibir expulsar demônio, porque ele diz que quando você expulsa o demônio, você ofende a religião do outro, que acha que aquilo que para você é demônio é uma divindade. É mais ou menos o que aconteceu em Éfeso. E aí a tensão, a guerra, a luta, a batalha.
tanto a batalha da pressão como a batalha da sedução, das oportunidades de pecado, das seduções do mercado de Éfeso. E quando você se tornava crente, ficava fora desse mercado. Quando você se tornava crente, não ia mais aos rituais de bebedeiras, de entorpecimento, aos rituais de promiscuidade comuns em Éfeso, práticas naturais da cidade. Você era convocado para viver um esquema de vida diferente. Há uma pressão, há uma batalha, há uma luta. E há uma luta pelo fato de que lutamos contra forças espirituais do mal. E Paulo disse, deste mundo tenebroso. Éfeso é um mundo tenebroso. São Paulo é um mundo tenebroso. O Brasil é um mundo tenebroso. Esse planeta onde vivemos é um mundo tenebroso. E aqui nós temos batalhas, nós temos guerras, nós temos lutas, nós temos os embates, nós temos uns combates, sofremos ataques, sofremos perseguições, sofremos pressões dos demônios e da própria vida, que no seu percurso tem as suas intercorrências, e nós padecemos e lutamos. E Paulo disse que nós temos que ser fortalecidos, revestirmos-nos da força, do poder de Deus, e enfrentar uma realidade que ele chama de dia mau. Enfrentar o dia mau. O dia mau é mais ou menos a ideia de você estar numa guerra. Mais ou menos tipo Rússia lá e Ucrânia. Todo dia tem uma troca de tiro, todo dia. Mas de vez em quando tem uma tentativa de invasão de uma cidade. Uma tentativa de tomada ou de retomada de uma cidade. Naquele dia, atira-se mais, joga-se mais bomba, mata-se mais gente, morrem mais pessoas. Aquele dia é terrível. Quando Paulo diz o dia mau, é esse dia mau, o dia do ataque, o dia da investida do inimigo, o dia em que tudo dá errado, o dia em que é mais sofrimento, o dia em que é mais angustiante, o dia em que as trevas parecem que fazem um ataque mais ostensivo, tenta tomar um território, tenta te derrubar, tenta te subjugar, o dia em que as forças espirituais do mal fazem uma investida mais acirrada contra você. Você tem que vencer, e vencer no dia mau. E Paulo diz, depois de ter desvencido tudo, permanecer, porque às vezes as pessoas lutam e ficam traumatizadas, né? O sujeito tem uma luta tão grande que ele diz, nunca mais eu quero lutar. Nunca mais eu quero mexer com isso. Eu já conheci muitas pessoas que tiveram enfrentamentos com expulsão de demônio e disseram isso, nunca mais eu quero mexer com isso. Foi um dia mau. Ele teve que enfrentar uma força sobre-humana, espiritual. Saiu traumatizado, ou seja, ele venceu, mas saiu abalado. Saiu abalado. Paulo diz, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. E aí então Paulo fala, revista-se, vista-se da armadura para você lutar e não se ferir na guerra. Se proteja. Paulo diz, vista a armadura de Deus. E ele lista aqui a armadura, cinja-se com a verdade, porque a mentira te torna vulnerável, a mentira, a inverdade teológica, a heresia te fere, a verdade te salva, a verdade te liberta, a verdade te norteia e te protege na guerra. A verdade é o que amarra e prende as coisas. Paulo diz então, vista-se da verdade para lutar, não lute com armas erradas, equivocadas. Paulo diz aqui, vista-se da couraça da justiça para proteger seus órgãos vitais, calce os pés com a sandália da paz, para não pisar em rochas, espinhos e se ferir na guerra, embraça o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, ou seja, os mísseis que o maligno vai andar sobre você. Naquele dia uma flecha com fogo era um míssil, né? Hoje evoluiu o míssil e é mais terrível do que a flecha incendiada, mas é uma flecha incendiada também. Ou seja, o inimigo vai lançar os mísseis dele contra você. Tem um escudo para barrar isso, um capacete que é a certeza de que você é salvo. Não deixe o diabo jogar na tua cabeça dúvida da tua salvação, porque ele vai te derrubar com isso. E ele diz, com a espada, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a verdade, domine a Bíblia, leia a Bíblia, entenda a Bíblia, tenha uma boa compreensão, porque o que te defende na guerra, ou o que você usa para defender e atacar na guerra, é a espada do Espírito. E aí você está vestido da armadura, pronto para a guerra,
Vestido da armadura? Não, tem mais uma coisa. Além da armadura, o que você tem que fazer mais? Aí é o nosso versículo 18. Põe de novo na tela e vamos reler. Você entendeu a guerra, entendeu que está no campo de batalha, entendeu que aqui é a nossa Éfeso, entendeu que aqui é o nosso embate, o nosso combate, aqui é a nossa pressão, aqui seremos atacados, aqui teremos que avançar para o território do inimigo e ele retalhará. Você se veste da armadura e vai para a guerra. Mas como você vai para a guerra? Vamos de novo? Com toda a oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, isso aqui é bem importante para nós hoje. É o que eu quero ressaltar, é aquilo que eu quero colocar em relevo, e onde eu quero trazer as nossas aplicações. Queria chamar a tua atenção para essa expressão de Paulo, com toda oração. Você vê que nesse versículo a palavra central é toda. Toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Você vigia e ora em todo o tempo, com toda perseverança, orando por todos os santos. Não é a todos os santos, né? Aí é mais católico. É por todos os santos. Na Bíblia, santo é alguém vivo, não é alguém que morreu, foi beatificado, canonizado. Santo na Bíblia é alguém vivo, vivendo de acordo com o Evangelho. Esse alguém é um santo. Cada crente é um santo. Eu sou crente, mas não sou santo. Você não é crente. Essas duas coisas não se dissociam na Bíblia. Não, eu sou crente, mas... Não. Isso não se dissocia. Santo e crente na Bíblia são sinônimos. Não sou santo é uma confissão de que eu não sou crente. Precisa converter. Precisa entregar o coração a Cristo. Precisa da Bíblia. Precisa de um novo nascimento. Precisa de uma mudança de vida. Porque ser crente é sinônimo de ser santo. E você ora por todos os santos. Você ora por todos os presbiterianos. Você ora pelos batistas, pelos assembleanos. Você ora pelos metodistas. Você ora. Tem um crente, ora por eles. Essa é a tarefa. Brasileiros, americanos. Você ora por todos os crentes. Essa é a fórmula de Paulo. Mas vamos lá. Eu quero grifar aqui para nós. Com toda oração. Significa duas coisas. Com toda oração que você puder fazer. Com o tanto que você puder orar todos os momentos da sua vida. Por isso que ele diz, orando em todo o tempo. Porque você fala assim, com toda oração que você puder fazer, você fala, eu posso fazer uma por ano. Aí Paulo já desmontou, não é orando uma vez por ano. Né? É orando em todo o tempo, no Espírito. É você não desconectar de Deus em nenhum momento da sua vida. É você viver em oração. Orando o tanto que você puder. Mas com toda oração também é com todos os formatos de orações que se pode orar. Com todas as maneiras que a Bíblia nos apresenta para se orar. Paulo está dizendo com cada tipo de oração que a Bíblia ensina e apresenta para nós. Com toda a oração, Paulo está dizendo, ore de todas as formas que você pode orar de acordo com as Escrituras. E eu quero então falar para você sobre 5 tipos de oração para você vencer no dia mau. São as orações, os formatos de orações que nós temos que fazer para vencer no dia mau. Às vezes, lança mão de um dos formatos e às vezes dos 5 formatos numa oração só. Essa é a oração mais desesperada que existe, né? Você junta os 5 e vai todos. Mas vamos lá. Quais são os tipos de oração? Tem 2 palavras para oração aqui no texto. Oração e súplica. São 2 palavras que o apóstolo Paulo vai usar aqui, do grego, que é o proseuché e o deesis. O proseuché, é interessante que no grego proseuché é um lugar. A expressão proseuché, que significa no lugar. E na construção grega, ir ao lugar proseuché virou proseucheia. Ou seja, é mais ou menos assim. Esse prédio nós passamos a chamar de igreja. Então vir aqui seria igrejar.
Então, ir ao lugar da proseuqueia, ir ao proseuque, virou proseuqueia. Eu vou àquele lugar, significa eu vou orar. Era quase sempre para o judeu um lugar na beira da água, porque o judeu para orar tinha que tomar banho, era o batismo. O batismo no judaísmo era um ritual de purificação que toda hora se fazia. Cada vez que o judeu ia fazer uma oração, ele tinha que se limpar para comparecer diante de Deus. Então, o proseuque era sempre do lado de um rio. Daí, os reformados mais antigos, e a forma de batismo mais antiga da igreja cristã, ser a aspersão, porque vem do judaísmo do fato de toda vez que o judeu ia orar, ele aspergia, se limpava, porque ele não podia chegar sujo na presença de Deus. E o ritual do batismo foi tirado do ritual de purificação do judeu. Jesus ressignificou o ritual de purificação dos judeus. E disse, agora é um ritual de iniciação na fé cristã. Deixou de ser um ritual de purificação dos judeus. Porque a purificação do judeu é toda vez que ia para o templo, que ia orar. A purificação no cristianismo é de uma vez por todas, porque você não foi lavado em água, você foi lavado pelo Espírito Santo de Deus com o sangue de Cristo Jesus. De uma vez por todas. Então, o ritual só significa que você já recebeu a bênção espiritual. É uma bênção, é um rito visível que aponta para uma realidade invisível. Vamos lá. Todo tipo de oração. Proseuque é o lugar que virou a frase orar. E desis, suplicar. O desis é o mendigo pedindo. É o suplicante. É o desesperado. É o necessitado. É o sujeito que está com fome pedindo comida. Sujeito que está com fome pedindo comida. Ele não fala assim, se você quiser você me dá uma comida aí. Se você não quiser, também você não me dá não, que eu nem preciso. Não, quem está com fome, como que pede comida? Sujeito com 3 dias sem comer, como que ele pede comida? Suplicante. O desis é essa ideia, súplica. É o faminto pedindo pão. É o doente pedindo remédio. É o sujeito com dor pedindo analgésico. É o aflito pedindo alívio. E Paulo diz aqui que você tem que então buscar a Deus com toda proseuqueia e desis. Com toda oração e súplica. Com a oração mais ritual e com a oração mais ardorosa, fervorosa, intensa, ardente da alma. Toda oração. Quando você olha para toda a oração nas Escrituras, você verá os 5 tipos de oração. A primeira delas é a oração de ação de graças. Você encontra na Escritura a prática da oração de ação de graças, a oração de agradecimento. E isso é importante para nós porque nós fomos treinados, condicionados, formatados para fazer reclamação. E a Bíblia está nos dizendo que a oração de gratidão é mais eficaz do que a reclamação. E nós somos muito ávidos para reclamar e tardios em agradecer. Se você olhar para o comportamento típico do ser humano, a primeira ferramenta é reclamação. Mas reclamação na luta não ajuda. Você está no meio da luta. Senhor, esse demônio aqui é muito violento. Senhor, essa doença aqui é... Senhor, oh Deus, o emprego está difícil. Senhor, o sol está muito quente. Senhor, está chovendo demais. Lembra que um tempo atrás nós estávamos orando aqui em São Paulo para chover? Pois é, agora choveu. Ah, Deus, agora está chovendo demais. Não é? Reclamação. Que chove e encha nossos reservatórios, que parece que está furado. Hein? Chove, chove, não enche esse negócio. Está 40%. Reclamação não ajuda no dia mau. Você entendeu? Fala comigo para você guardar. Reclamação não ajuda no dia mau. Reclamação pode até atrapalhar no dia mau, porque piora o coração da gente. Porque intoxica a nossa mente. Então, não é reclamar. Xingamento não ajuda no dia mau. Sai xingando. Tem crente que sai xingando. Xinga os incrédulos. Xinga o Lula.
xingava o Bolsonaro, xinga o Biden, xinga a esquerda, xinga a direita, xinga o vizinho, xinga o patrão, xinga o marido, a esposa, reclama e xinga a vida. Xingar não ajuda no dia mau. Amaldiçoar não ajuda no dia mau. Tem gente que pragueja, que amaldiçoa. Lembra de Jó? A primeira atitude de Jó, quando vivencia todas aquelas tragédias pessoais, a Bíblia diz que a primeira oração que Jó faz é amaldiçoando o dia do seu nascimento. Ele diz: maldito o dia que eu nasci, maldito o ventre que te concebeu. A mãe dele tem nada a ver com aquilo, ele amaldiçoou a barriga da mãe. Malditos seios que te amamentaram. Ele disse assim: que seio maldito. O que o seio da mãe dele tem a ver? Não é? Por quê? Nós somos prontos para reclamar. Isso é um instinto inicial. Você lamenta, você xinga, vem a doença, vem o desemprego, vem a demissão, vem a luta, vem a crise familiar, vem os problemas, vem a luta. E as pessoas começam a reclamar da luta. Reclamar na luta. E Paulo disse que na luta você precisa, antes de tudo, aprender a dar graças. Quando ele diz assim, com toda a oração, ele está dizendo: na luta, ore com ação de graças. Às vezes, na luta, nós vamos para a autopiedade. A autopiedade não ajuda na luta. Que é autopiedade? Dó de si mesmo. Ai, coitadinho de mim, eu sofro tanto. Ai, eu sou tão prejudicado. Ah, tudo só acontece comigo. Não é? Sou eu. Ah, Deus, tem dó de mim, Senhor. Oh. Não é? Aí você vai cantar aquele hino famoso: Jesus Cristo, eu estou aqui. Não é? Oh, Senhor, é meio melancólico. Autopiedade. Autopiedade não ajuda. Autoflagelação não ajuda. Tem gente que fica assim: não, eu tenho que sofrer mesmo, eu pequei, eu tenho que pagar mesmo, eu estou pagando pelo que eu fiz. Aí começa a se autodestruir, começa a se autopenalizar, porque eu estou sofrendo, é porque tem algo errado, é porque tem uma maldição hereditária na minha família, é porque eu não presto mesmo. E aí vai se autodestruindo e piora. Isso também não ajuda no dia mau. Sabe o que ajuda no dia mau? Deixa eu te dar um exemplo. Um dos exemplos de como a gratidão ajuda no dia mau é João 6,11. Jesus está reunido com os discípulos, vem uma multidão, Jesus prega, o culto demora, passa da hora, e vai, e passa o meio-dia, passa o meio da tarde, chega o final da tarde, o povo está ali, o povo não dá mais para ir embora, não tem mais como voltar para casa, vai passar fome no caminho, pessoas vão desmaiar, vai ser complicado. Os discípulos falam: Senhor, manda esse povo embora, passou da hora, complicou, vai complicar para o nosso lado. Jesus vira para eles e diz assim: dá vocês mesmo de comer. Aí eles viram para Jesus e falam: nós vamos comprar 200 denários de pães? Nós vamos comprar 200 denários, daria hoje mais ou menos 500 mil reais de pães. 500 mil reais de pães. Já pensou? Você vai ali na padaria da Penha e diz assim: dá quinhentão de pão aí. Sujeito, 500 reais, fala: não, 500 mil. Tem padaria que tem pão para isso, não é? Complicado o problema é crítico. É uma crise. E aquele dia legal de pregação de Jesus vira um dia mau, vira um dia tenso. Tem que dar comida para o povo, e Jesus cria e alimenta a atenção, dizendo: dá vocês mesmo de comer, vão lá, dê comida para o povo. Eles fazem o balanço: 5 pães e 2 peixes. E agora? Como que resolve essa crise? É uma crise econômica, é uma crise de alimentos, é uma crise complicada, e eles têm que gerenciar a crise naquela hora. E Jesus diz para eles: é o dia mau, vou ensinar vocês a lutar no dia mau. Junta todos os pães que tem. Eles ajuntam 5 pães e 2 peixes. Jesus fala: deu quantos aí? 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. Eles já falam, eu imagino assim, já fala para Jesus dizendo: está vendo, não vai dar. Jesus diz: 5 pães e 2 peixes, vai dar. Você entendeu que reclamar dos 5 mil pães que faltam não resolve? Que xingar o povo que ficou até mais tarde não resolve? E alguns iam xingar Jesus porque estendeu muito. Não resolve. O que resolve? O que Jesus faz? Jesus pega os 5 pães
os 2 peixinhos, ergue aos céus, diz Marcos, diz Mateus, diz Lucas, abençoou, diz João, agradeceu, deu graças. Ou seja, João está dizendo o que foi abençoar, dar graças. Jesus olhou para o céu e disse: Santo Deus, Pai, muito obrigado, porque tem 15.000 pessoas aqui, e eu tenho 5 pães e 2 peixes para alimentar todo esse povo. É como se Jesus dissesse assim: eu preciso de 15.000 pães, e já tenho 5. Muito obrigado pelos 5 que eu já tenho. Esse é o poder da gratidão. Você quer vencer no dia mau? Aprenda a fazer oração de gratidão. Aprenda a ser agradecido a Deus. Aprenda com o Mestre, com o Senhor, com o modelo que é Jesus. Ore a Deus dando graças. Não importam as circunstâncias, não importam as dificuldades. Ache no meio delas um jeito de orar com ação de graças a Deus. Lembra do George Miller? Eu falei isso aqui, lembrando essa história num dia de ação de graças. George Miller tinha cerca de 11 orfanatos, mais de 2.000 crianças, que eles alimentavam todos os dias, café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. E George Miller não tinha uma ONG, não tinha parceria, não tinha verba de ninguém. Ele levantava todo esse dinheiro orando de joelhos a Deus. A biografia dele conta que num dos dias, pela manhã, ele acordou. Uma das pessoas que ajudava num dos orfanatos disse a ele: não tem pão e não tem leite hoje. Acordaram 7 horas da manhã, sem pão e sem leite. Disseram para ele: o que vamos fazer? Ele disse: reúna as crianças à mesa. Reuniram as crianças à mesa, todas as crianças sentadas à mesa, com sua colherzinha, sua canequinha na mão, esperando chegar o leite, o mingau, o pão, aquela alegria da meninada. A turma da liderança, da direção do orfanato tensa, suando frio no meio da neve. E agora o que vamos fazer? George Miller falou assim: vamos fazer o que sempre fazemos. Fechem os olhos e vamos agradecer o café da manhã que Deus proverá. E as crianças começaram então a devocional e a oração de gratidão da manhã pelo pão de cada dia. Enquanto elas oravam, alguém bateu a porta. Quando alguém bate a porta, é o sujeito da padaria mais próximo. Naquela manhã, ele não entendeu o que aconteceu porque foi fazer os pães. E os clientes da padaria eram muito exigentes e o pão tinha que estar na cor certa, do jeitinho certo. Quando passava do ponto, ficava mais torrado, os clientes não aceitavam o pão. E o dono da padaria disse: olha, fiz várias fornadas, queimou tudo. Passou do ponto, queimou, ficou mais moreno do que o povo gostava. Falou: olha, eu fiz um outro que deu certo, sobrou tudo isso de pão que deu errado. Vocês aceitam esse pão? Eles pegaram os pães, colocaram à mesa. Disseram: vamos continuar a oração de gratidão. Foram terminar a oração. Enquanto ainda oravam, bateu uma outra pessoa na porta, dizendo assim: olha, o caminhão do leite estava passando aqui, o caminhão quebrou bem na porta do orfanato. O leite vai perder todo, não vou conseguir entregar. Posso dar o leite para o orfanato? Será que pode? Descarregaram um caminhão de leite na porta do orfanato. E quando terminaram a oração de agradecimento, tinha pão e leite sobre a mesa. Você entende que a oração de gratidão ajuda no dia mau? O que Jesus fez? Orou 5 pães e 2 peixes. O que aconteceu? Todos comeram e sobraram. 12 cestos, e alguém já disse, 1 cesto para cada discípulo entender que no dia mau é preciso orar com oração de ação de graças. Ação de graças é um tipo de oração. Aprenda a agradecer no dia mau, em nome de Jesus. Amém? Não é reclamar, não é lamentar. É? O que você vai fazer? Agradecer. Segundo tipo de oração, oração de louvor. Gratidão é agradecer a Deus. Louvor é enaltecer a Deus. Louvar quer dizer elogiar.
falar bem com ele e dele. E a Bíblia vai nos mostrar que há um tipo de oração, de louvor no dia mau, nos momentos de luta, nos momentos de guerra. O próprio apóstolo Paulo é um modelo assim para nós. Ele foi preso numa cidade ali próxima, Filipos. Ele foi preso numa cidade, nem tão próximo, Filipos um pouco, né, a Grécia aqui, Turquia hoje, né? Ele está ali em Filipos e é preso. E o que ele faz na prisão? Lembra? Ó Deus, nunca mais eu vou pregar o evangelho. Está vendo? Eu venho aqui como missionário, pregar o evangelho, fui preso, açoitado, e agora estou aqui no fundo de uma cela. Senhor, que povo injusto é esse? Senhor, amaldiçoa esse exército aqui de Roma, em Filipos. Senhor, essas autoridades, esse povo pagão, nojento, não quero saber mais dele. Não, o que Paulo faz na prisão, irmãos, o que Paulo faz à meia-noite naquela cela. Você lembra da história de Atos? O que Paulo fazia na prisão? Cantava louvores a Deus. Paulo cantava com Silas, a dupla sertaneja na cadeia de Filipos. Silas fazendo a segunda voz, Paulo a primeira. Maior sertanejão gospel na cela de Filipos. Os prisioneiros pensando assim, que dupla maluca é essa? O sujeito apanha, é envergonhado publicamente, achincalhado, enxovalhado publicamente, envergonhado diante do povo, agora está aqui cantando. Que turma esquisita é essa? E Paulo e Silas estão lá sem reclamar, sem xingar, cantando, louvando. Talvez alguém até dizendo, para de cantar aí, eu quero dormir, não é? Paulo e Silas cantando, uma dor terrível nas costas, mas cantando. Um dia mau, foi um dia mau, foram presos, açoitados, foi um dia péssimo, foi um dia terrível, e o dia mau está se encerrando, e Paulo está praticando todo tipo de oração naquele dia mau, louvando a Deus naquela prisão. E no meio daquele louvor, vem um terremoto, sacode aquela cela, arrebenta as cadeias que prendiam Paulo àquela parede de pedras daquela cela. Era um ferro chumbado na pedra, o ferro arranca, a cadeia se abre, a porta da cela abre, fica todo mundo sem entender o que aconteceu. Mas foi a presença de Deus naquela cela. Olha, se você começar a reclamar, xingar e começar um terremoto, corre. Você vai ser engolido pela terra. Agora, se você estiver louvando e vier um terremoto, louve mais, porque Deus fará alguma coisa gloriosa, grandiosa, para te ajudar no dia mau. É o dia mau. Deus agirá de forma gloriosa para te abençoar nele. Crônicas 20 nos conta uma história maravilhosa. Josafá, sitiado, 3 povos, moabitas, meonitas e amonitas se levantaram contra ele, reuniram um grande exército, sitiaram o povo de Judá, disseram, vamos invadir a terra de vocês, vamos matar todos vocês. E Josafá recebe essa notícia, é um dia mau, é um dia péssimo, começa com uma notícia ruim, o que circula em todos os jornais, em todas as mídias de Jerusalém naquele dia de manhã. 3 povos fizeram um consórcio, reuniram um exército poderoso e vão nos atacar. Não temos armas, não temos soldados suficientes para vencer essa guerra. Seremos invadidos e destruídos. Josafá busca a presença de Deus. Deus diz para eles assim, nessa guerra vocês não vão lutar. Eu lutarei por vocês. E Josafá monta o exército mais esquisito da história. Ele pegou um exército que era, na frente, a turma da orquestra, logo atrás a turma do coral, a banda do louvor. A turma fala assim hoje, eu sou levita. Levita é o cara que na igreja só canta, né? Levita na Bíblia é o sujeito que limpava o templo, preparava o pão. Tinha um monte de coisa que o levita fazia, né? Mas aqui, em Crônicas, o levita faz mais uma coisa. O levita é a bucha de canhão. Ele é que está na frente para tomar os primeiros tiros. Pegou a tribo de Levi e colocou na frente, as outras atrás, e disse, vamos atacar o consórcio dos 3 povos que se levantaram contra nós. Acordaram de manhã, o coral vestido de toga, bonitinho, os músicos, tudo, né? O smokezinho, todo mundo bonito, cheiroso, os instrumentos tudo afinadinho, vamos para a guerra. E foram para a guerra. Eles não pediram nada. Eles
louvaram o Senhor no dia mau. E louvando o Senhor no dia mau, diz o texto, o Senhor colocou emboscada no acampamento do consórcio de inimigos. E um começou a guerrear com o outro. Teve lá uma polêmica entre eles, quem ia ficar com o quê, quem ia ganhar, quem era mais forte, quem era mais bonito, virou uma confusão e um matou o outro. Quando o coral chega pensando que ia ter que dar violãozada na cabeça do inimigo, ia ter que jogar prato, tambor no povo, bater flauta na cabeça, chega no acampamento, eles têm que só subir o volume da música, começar a cantar louvores a Deus, porque o inimigo já foi vencido. No dia mau, faça a oração de louvor. A oração de louvor nos lembra quem Deus é, gente. Nós cantamos a santidade, nós cantamos a sabedoria, nós cantamos o poder, nós cantamos a grandeza, nós cantamos a suficiência de Deus, nós cantamos a autoexistência de Deus, nós cantamos a glória de Deus, nós cantamos o amor de Deus, nós cantamos a misericórdia de Deus. Isso nos lembra quem o nosso Deus é, e isso nos ajuda e nos anima e nos encoraja no dia mau e nos ajuda a vencer tudo em nome de Jesus. Louvor é oração, lembrando nossa memória, nossa mente, quem Deus é. E cantar os louvores nos ajuda. Terceiro, a oração de confissão. A oração de confissão. Confessar os pecados. Daniel 9 é o maior exemplo disso para nós no Velho Testamento. Quando a nação estava no cativeiro, a situação é caótica, o povo está preso, a terra assolada, eles são prisioneiros em terra estranha, os estranhos moram na terra deles, a plantação está destruída, o gado acabou e a economia arruinada, Jerusalém destruída, a sociedade judaica pulverizada, dissolvida, e eles estão no cativeiro, e Daniel está ali em Babilônia, prisioneiro na Babilônia, imigrante forçado naquela terra. Daniel, num certo dia, olhando para aquela situação caótica, olhando para aquele dia mau, para aquele tempo mau, para aquela situação péssima que o povo vivia, e Daniel entende que tudo aquilo era de fato culpa deles. Então o que ele faz não é autopiedade, não é autoflagelação. Daniel cai de joelhos diante de Deus, confessa o pecado da nação. Ele diz: eu sei que eu não pequei, mas o meu povo pecou. A minha nação pecou. Senhor, perdoa a nação de Israel. Senhor, nós inclinamos à idolatria. Senhor, nós cedemos à promiscuidade. Senhor, nós cedemos à violência. Nós cedemos à ganância. Nós cedemos ao egoísmo. Nós cedemos ao individualismo. Senhor, nós pecamos. Nós abandonamos a lei. Nós abandonamos a fé correta. E ele ora, chora, confessa o pecado da nação, como se o pecado da nação fosse dele. Neemias faz a mesma coisa. Porque a Bíblia está dizendo, irmãos, que essa é uma prática que nós temos que ter, confessar os pecados pessoais. Hoje nós vivemos uma psicologização do pecado. O sujeito pecou. Ah, coitado, ele é traumatizado. Ah, ele é pedófilo. Ah, não, é porque ele foi abusado na infância. Coitado desse pedófilo, ele é doente. Não, ele é um pecador, fadado ao inferno, e ele precisa converter, nascer de novo, ser liberto dessas taras do coração, ser liberto dessas doenças da alma. Ele precisa do verdadeiro evangelho. Ele está na promiscuidade, ele vive uma vida, conduta sexual errada. Nós não temos que psicologizar o pecado só tem uma cura: arrependimento e confissão. E quando se confessa, se arrepende, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos que confessar. Muitos crentes nem confessam. É a confissão, a oração de confissão é um banho. Cada vez que você confessa é um banho. Era mais ou menos o judeu no ritual de purificação. Ele ia orar a Deus, ele tomava o banho, era a confissão. E a confissão não precisa de água, é um banho. É o que o sangue de Jesus já fez por nós. Quando você fica muito tempo sem confessar, o que significa? É tempo que você não toma banho, né? É um tempinho bom. Você ficou muito tempo sem tomar banho. Chegou perto de alguém, você vai saber logo, né? Pois é. Como vai a tua confissão? Você tem confessado a Deus teus pecados? Você vai passando por cima? É como se nem tivesse pecado? A confissão
É você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoe porque eu fui ambicioso. Me perdoe porque eu fui grosso. Me perdoe porque eu fui cruel. Me perdoe porque eu sou amargurado. Me perdoe porque eu sou maledicente. Deus, me perdoe porque eu falei mal. Às vezes a gente vai para o churrasco e volta do churrasco. Tem que chegar em casa, entrar no quarto, ajoelhar e dizer: Senhor, me perdoa, porque naquele churrasco eu falei mal do povo. Você percebe que a gente vai passando por cima desses pecados e não confessa? E o dia mau se torna muito mais mal por falta de confissão. Então no dia mau, aprenda, confesse. No dia bom, confesse, mas dia mau, mais ainda, faça a varredura, sem autoflagelação e sem autopiedade. É um autoexame, é uma limpeza. A confissão é uma higiene da alma. A confissão é uma limpeza, é um banho. Lembra da oração que a gente encontra no Salmo? Vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho certo. Absolve-me, Senhor, diz Davi, das falhas que me são ocultas. Deus, tem um pecado que eu não estou enxergando. E fica diante de Deus pronto para ouvir. E Ele vai mostrar, pode ter certeza. Confessa. A prática da confissão. A prática da confissão do pecado. Se ajoelhe, se coloque diante de Deus. E tem alguns pecados que às vezes é preciso até confessar para alguém. Aí a prática de Tiago. Confessando uns aos outros os vossos pecados para serem curados. Não é perdoados. Tem igreja que inventou a confissão para perdão. Não, perdão é Deus. A confissão para o irmão é para cura. Por que cura? Porque tem pecado que a gente confessa e volta para ele. Confessa e volta para ele. Aí o que você faz? Você confessa para alguém, para esse alguém te ajudar a se libertar disso e ser curado. Tem pecado que você não consegue vencer sozinho. Então você pede ajuda. Quarto lugar, oração de desabafo. Por exemplo, o Salmo 13. Salmo 13 começa assim: até quando, Senhor, até quando o Senhor ocultará de mim a tua face? Até quando, Senhor, eu vou andar lamentando? Até quando, Senhor, o Senhor vai me abandonar? O Senhor vai me deixar do jeito que eu estou? Até quando, Senhor? É uma oração de desabafo. Parece até que ele é atrevido, né? Como que ele fala assim com Deus? Até quando? O Senhor vai me esquecer de mim para sempre? Isso é uma oração de desabafo. Entenda uma coisa, nunca reclame de Deus, mas sempre que for necessário, reclame com Deus. Chega diante de Deus e fala, e chora, e desabafa, e derrama a alma no pó. Quando Jó amaldiçoou o dia do nascimento, tem o seu valor que ele está errando, mas ele está seguindo um caminho legal, porque ele está falando diante de Deus. Ele está dizendo: Deus, 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 eu não entendo. Então desabafe, chore diante de Deus. Não fique reclamando com as pessoas, não saia reclamando com a vida, da vida. Não, derrame a tua alma diante de Deus. Fale dos teus medos, fale dos teus pecados, fale das tuas dúvidas, fale das tuas inconsistências, das tuas incoerências, fale das tuas mentiras, fale das tuas misérias. Seja honesto, sincero, verdadeiro. Fale das tuas amarguras com Deus. Derrame a tua alma diante de Deus. O desabafo é mais ou menos igual à oração de Ana. Lembra? Ana está diante de Deus, demora. Está orando, chorando e falando e balbuciando. E aí o Eli chega, olha para aquela mulher lá no templo e não falava nada. Ela ora em silêncio, mas ele fala: essa mulher está bêbada. Ele diz: até quando, mulher, você vai ficar assim bêbada? Aparta de você esse vinho. Olha que sacerdote, que pastor mais grosseiro. Pastor terrível. A ovelhinha está lá, doída na alma, e ele chega xingando a mulher. E ela é uma ovelha boa, humilde, que não xinga o pastor. Ela vira e diz: não, meu senhor, é porque eu sou uma mulher amargurada, aflita, por isso que eu me demorei até agora. Desabafando diante de Deus. Já fez esse tipo de oração? Isso é uma higiene para a alma. Você vai para diante de Deus e fala e chora. Se for preciso, aluga um sítio, vai para lá e berra, chora, grita, fala. Tem certeza que você voltará higienizado.
Sua alma descontaminada, descarbonizada. Porque às vezes você precisa derramar suas amarguras, seus lamentos, suas dores, tudo que está errado em você, com a vida. Mas fala diante de Deus. Tem gente que despeja nas pessoas. Não. Derrama a sua alma diante de Deus. Aprenda a fazer a oração do desabafo. É uma conversa com Deus, que você vai colocar como você se sente. Deus esquece de alguém? Davi orou: até quando o Senhor vai se esquecer de mim, Deus? Percebe? Se você olhar o Salmo 13, ele é fantástico, porque Davi começa assim: até quando o Senhor vai se esquecer de mim? O Senhor vai abandonar? O Senhor vai me deixar à mercê do meu inimigo? Eu vou andar lamentando? E Davi termina a sua oração dizendo assim: louvarei o Senhor por quanto me tem feito muito bem. As primeiras vezes que eu olhei para esse salmo, eu falei: Davi é esquizofrênico. Porque ele começa xingando Deus e termina dizendo: louvarei o Senhor porque tem me feito muito bem. Aí eu entendi a oração do desabafo. Ele desabafa diante de Deus. E ele termina na oração do louvor diante de Deus. Porque ele entendeu. E por último, o que nós mais sabemos fazer: a petição, a intercessão, a súplica. Por todos os santos, por todos os crentes. Paulo diz aqui: com toda a oração por todos os santos, por todos os crentes. Ele diz: por mim, para que me seja dado no abrir da boca a palavra. Ore pela igreja, ore pela cristandade ao redor do globo, ore pela igreja sofredora, ore pelos cristãos indígenas, ore pelos cristãos mais frios, ore pelos cristãos esquisitos, indiferentes, ore por toda a cristandade, para que Deus avive e fortaleça a sua obra. A intercessão, a petição. Você pede por você, você pede pelos outros no meio do dia mal. O que você tem que fazer? Só dizer: Senhor, me socorre. Só dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, me cura. Ou Senhor, me dá força para vencer, para enfrentar e viver com a enfermidade. Senhor, me socorre nessa crise financeira. Me dá forças para saber administrar melhor. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá saída. Senhor, me dá solução. Senhor, como disse Paulo, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Peça a Deus no dia mau força para você lutar, resistir aos demônios, até eles fugirem de você, para você lutar, resistir às circunstâncias adversas, resistir à dor, resistir à vergonha, resistir ao sofrimento, resistir ao açoite, como Paulo na cela de Filipos, resistir à cruz como Cristo, e em oração enfrentou a crucificação, resistir no dia mau, até que Deus venha e o domingo da ressurreição chegue e a ação gloriosa de Deus faça o dia mau passar, e depois de vencer tudo, você permanece inabalável, mais crente, mais fervoroso, mais fiel, mais ousado, mais maduro, mais sábio diante de Deus. E Deus só permite o dia mau para te treinar na luta, não para destruir você. Que Deus te ajude em nome de Jesus, para você fazer as orações. Vamos lá? Você tem que fazer oração de gratidão, oração de louvor, oração de confissão, oração de desabafo, oração de intercessão. Oração, pedir, peça. Tem gente que acha que pedir a Deus ofende Deus. Não, entenda uma verdade bíblica: quando você pede, você louva. Porque você reconhece que Deus é Deus, que você é criatura e você depende dEle. E Deus se agrada. E Ele nunca se ofenderá com o seu pedido, a não ser que você peça uma coisa que vá contra a natureza santa de Deus, que vá contra a vontade dEle. Então, com toda a oração e súplica, fica de pé. Você não pode fechar agora sem fazer uma oração. Aliás, você não vai fazer uma, você vai fazer 5 orações. Você vai fazer uma oração de gratidão. Vamos lembrar? Você vai fazer uma oração de louvor. Você vai fazer uma oração de confissão. Vai fazer, se tem aí hoje um desabafo, faz agora. Fala: Deus, eu cheguei aqui revoltado, eu cheguei aqui machucado, Deus. Eu cheguei aqui desanimado, Senhor, eu estou frio. Senhor, eu estou chato. Senhor, eu estou complicado. Senhor, eu estou confuso. Fala com Deus. Senhor, eu estou achando que o Senhor me esqueceu. Estou achando que o Senhor me largou. Estou achando que o Senhor não me olha. Estou achando que o Senhor não me vê. Desabafa. E aí você também depois faz uma oração de petição. Você vai pedir pela sua vida. Você precisa de um milagre hoje? Pede então a Deus. Você precisa de uma cura? Pede. Precisa de uma força para uma luta que você está enfrentando? Pede. E vai orar pela igreja. Vai orar pelo povo de Deus. Rapidinho você faz 5 orações em uma. Com toda a oração. Em todo o tempo. Toda a perseverança.
Ergue as mãos para os céus. Faz a sua oração. Eu nem vou orar por você, que eu vou fazer a minha aqui. Tá certo? Você vai fazer as suas 5 orações aqui agora. Faz agora, rapidinho aí, as 5 orações. Senhor,